Diz a psicologia que tudo que nós lemos mais de uma vez, a nossa memória fixa com mais facilidade. Então, neste momento, eu gostaria de mais uma vez ler este trecho da palavra de Deus com os irmãos. Escutem vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Repitam comigo: Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Repitam comigo: espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Repita, irmão: na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Nessa noite o Senhor manda eu te dizer que você é a serva, você é o servo, e é a ti que Ele vai mostrar o esplendor dele. Nesse momento eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, e gostaria também de que você abrisse o teu coração para receber aquilo que o Senhor Deus ministrará na tua vida e na minha vida nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença como teu servo eu me coloco neste momento, ó Pai. Pai querido, Pai amado, eu não conheço, ó Pai, as vidas que aqui estão. Eu não conheço, Senhor, aquilo que elas estão precisando. Eu não conheço, ó Pai, a necessidade de cada um dos irmãos que aqui estão. Mas a tua palavra nos afirma, ó Deus, que tu és um Deus onisciente, que tu és um Deus onipotente, que tu és um Deus onipresente, Senhor. Por isso eu quero te pedir que através do teu Espírito Santo, tu venhas neste momento, ó Pai, sondar a cada coração que aqui está. Levanta a lavagasura e cantar a barraca. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus prepara cada um neste momento para a palavra, ó Pai, que será ministrada. Levanta a lavagasura e cantar a barraca. Eu me coloco, ó Pai, na dispensação do teu Espírito. Eu me coloco, Pai, na condição de servo. E eu quero te pedir, ó Pai, que eu venha ser canal de bênção para cada irmão, ó Pai, que entrou aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Meus amados, vivemos em um mundo onde a sociedade, a cada dia que passa, ela tem caminhado para o caos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, meus amados. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde a natureza tem se revoltado. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados, onde a tsunami tem arrasado a humanidade. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde as diferenças de temperatura têm assolado a minha vida, a sua vida e a vida de muitos que vivem por aí. Meus queridos, vivemos um tempo onde nações se colocam contra nações. Estamos vivendo um tempo, meus amados, onde homens têm matado homens, às vezes pelo poder, às vezes, meus queridos, pelo prazer de dominar o poder. E quando eu analiso a Escritura Sagrada, quando eu analiso, meus amados, a palavra de Deus, eu começo a entender que nós estamos vivendo os últimos tempos. E, meus queridos, é nesses últimos tempos que o Senhor Deus, Ele necessita, Ele precisa da minha e da sua vida. Meus amados, por que não dizer que é nesses últimos tempos que o Senhor Deus, Ele tem chamado os escolhidos, Ele tem chamado as escolhidas, para que através de mim, para que através de você, para que através das nossas vidas, todas as pessoas da humanidade venham conhecer a palavra de Deus. Mas muitos, meus amados, nos tempos atuais, mesmo sabendo da chamada, mesmo sabendo que cada um de nós somos escolhidos, que cada um de nós recebemos uma ordenança do Senhor Deus de servirmos o Evangelho, não temos colocado em prática aquilo que o Senhor Deus um dia nos ordenou através da tua palavra. Meus queridos, e nessa noite o Senhor colocou uma palavra muito interessante no meu coração. Se eu fosse dar um título para esta mensagem, eu colocaria Segredos de um Escolhido. Nesta noite, meus amados, eu quero contar a vocês apenas 3 segredos que o Senhor Deus me revelou através da palavra que foi lida.
Estamos vivendo um período, meus queridos, onde a frieza humana, a frieza espiritual tem afligido as pessoas da nossa sociedade. Mas o que quer dizer isso, meus amados? Às vezes, meus queridos, as pessoas ficam chateadas porque para a sociedade em que vivemos, sociedade onde todos buscam poder, sociedade onde todos buscam o dinheiro. Não é pecado, meus amados, buscarmos o dinheiro, mas muitos têm vivido uma vida no anonimato. Por que não dizer que hoje eu sou um anônimo? Hoje você é uma anônima, mas eu quero dizer a você também que o Senhor, Ele não te chamou para o anonimato. O Senhor, Ele te chamou para colocar teu nome entre os príncipes. O Senhor, Ele te chamou para que o teu nome seja grande. Quando eu analiso as Escrituras Sagradas, meus amados, eu passo a entender que o Senhor Deus, no decorrer da história que nos é relatada na palavra do Senhor, Ele chama várias pessoas que nem mesmo o nome é relatado na palavra de Deus. Eu quero vos citar algumas pessoas aqui nessa noite. Quando o Senhor chama aqueles 4 leprosos lá de Samaria, aqueles 4 leprosos, meus amados, que aos olhos da sociedade era uma escória. Aqueles 4 leprosos que quando as pessoas olhavam para eles, não viam nada de valoroso. Mas, meus queridos, quando aqueles leprosos chegaram na tenda dos sírios, os sírios começaram a escutar a marcha de um grande exército, como se vários soldados estivessem indo de encontro a eles. E, meus queridos, aqueles 4 leprosos, que para a sociedade em que eles viviam não era nada, eles serviram para que o povo de Deus saísse da crise onde eles se encontravam. Meus amados, a Bíblia também me faz lembrar daquele jovem moço que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. A Bíblia, meus queridos, não relata o nome daquele jovem, mas eu quero dizer a vocês que aquele jovem ele teve uma grande importância. Se não fosse aquele jovem, meus amados, eu creio que toda aquela multidão morreria de fome. E a terceira pessoa que eu quero vos citar, que vivia no anonimato, era aquela serva de Naamã. Meus amados, aquela mulher não era apenas uma escrava. Aquela mulher, meus queridos, ela era apenas uma serviçal na casa de Naamã. Ou seja, aquela mulher aos olhos humanos, ela não tinha nome. Mas eu quero dizer a você também, que se não fosse pela vida daquela mulher, Naamã padeceria, Naamã morreria de lepra. Meus queridos, eu vejo também um certo homem chamado Saulo. Saulo era um homem poderoso. Saulo era um homem que vivia com grandes homens.